E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu quero conversar com vocês sobre a Síndrome de Down. Como nos outros vídeos, as explicações vão ser dadas de uma maneira um pouco mais superficial. Caso você tenha alguma dúvida ou queira algum outro esclarecimento, aproveite os comentários abaixo e pergunte, que nós vamos estar respondendo dentro da nossa possibilidade. O vídeo que a gente vai estar vendo hoje, que é sobre a Síndrome de Down, vai estar abrindo uma nova playlist aqui no canal, que é a de doenças neurológicas ou de problemas neurológicos associados a doenças genéticas, que é uma coisa bastante comum também. A gente tem aquela ideia de que doenças raras são raras, mas se a gente somar todas as doenças raras, nós vamos ver que as pessoas com doenças raras são bastante frequentes na população em geral. Caso você não esteja inscrito no canal, aproveite esse tempinho e se inscreva. Bom, pessoal, então hoje eu quero conversar com vocês sobre a Síndrome de Down, mas não vou conversar com vocês sobre todos os aspectos da Síndrome de Down, porque essa é uma doença que é um universo em si própria. Existem inúmeras condições de saúde, inúmeras situações dentro desse problema de saúde que não daria para a gente abordar tudo isso em um único vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre o caminhar da pessoa com a Síndrome de Down, o desenvolvimento do caminhar. Então, para quem não conhece, a Síndrome de Down ela é uma doença genética causada por uma alteração cromossômica, onde a pessoa que tem isso tem um cromossomo 21 a mais. E por isso a Síndrome de Down também é conhecida como a trissomia do cromossomo 21. E essa presença desse cromossomo a mais desencadeia uma grande variedade de problemas de saúde na pessoa que tem isso. E por isso, claro, a gente vai estar fazendo mais vídeos sobre a Síndrome de Down, tentando esclarecer outros aspectos também. E hoje nós vamos estar falando sobre o caminhar. Então, o caminhar da pessoa com Síndrome de Down, por que ele atrasa? Então, em geral, a pessoa com Síndrome de Down tem um atraso importante no processo de desenvolver o caminhar. E esse atraso, ele acontece por uma combinação de fatores, principalmente fatores ortopédicos e fatores neurológicos. Dentre os fatores ortopédicos, os mais comuns são a frouxidão ligamentar, então os ligamentos que estabilizam as articulações na pessoa com Síndrome de Down são mais frouxos, fazendo com que seja mais difícil eles manterem a posição da articulação da forma correta e com isso poder assumir as posturas necessárias para o caminhar. Além deles terem os ligamentos mais frouxos, as articulações em si também são mais flexíveis, o que é mais um fator que dificulta o assumir posturas e o firmar a sua postura em pé para daí poder desenvolver o caminhar. Não bastasse isso, a pessoa com a Síndrome de Down tem outros dois fatores ortopédicos importantes que podem atrapalhar o caminhar. Um deles é a hipotonia muscular. Então, hipotonia muscular é um baixo tônus muscular, é uma flacidez do músculo. Então, os músculos da pessoa com Síndrome de Down geralmente são músculos mais flácidos. É claro que isso varia de pessoa para pessoa na Síndrome de Down, com alguns tendo a musculatura mais flácida e alguns tendo a musculatura menos flácida. Mas a hipotonia acontece em mais de 80% dos casos de pessoas com Síndrome de Down. Tanto que muitos especialistas consideram que todas as pessoas com a Síndrome de Down têm hipotonia e que em alguns casos ela é sutil e por isso acaba não entrando nos padrões que a gente usa para comparar. Mas no consultório e na prática do dia a dia a gente vê que a grande maioria das pessoas com Down realmente tem uma hipotonia muscular importante e que precisa de tratamento.
E claro, se o músculo é mais flácido, é mais difícil que ele exerça as funções necessárias. Se a musculatura da perna ela é mais flácida, é mais difícil a pessoa desenvolver o caminhar. E o último problema ortopédico é o pé plano. Então, por causa da frouxidão ligamentar, dessa elasticidade articular e da hipotonia, é muito comum a gente ver na pessoa com Down o desenvolvimento dos pés planos, eles não formarem aqueles arcos plantares que na maioria das pessoas se formam normalmente. E esses arcos plantares, eles existem para ajudar a gente a distribuir corretamente o peso, distribuir corretamente a carga do corpo entre os pés e nas várias áreas do pé. E aí com isso a gente conseguir equilibrar o corpo melhor para poder caminhar, para poder se locomover. Dentre os problemas neurológicos da pessoa com síndrome de Down que vão afetar o desenvolvimento do caminhar, a gente tem 3 deles como principais. O primeiro é que o volume cerebral da pessoa com a síndrome de Down, em geral, é menor do que da pessoa que não tenha essa síndrome. E ele é menor em algumas áreas específicas. Em relação ao desenvolvimento motor, essas áreas são o lobo frontal, o cerebelo e o corpo caloso. O lobo frontal é uma área do cérebro que fica mais na frente, como o próprio nome já diz. Ele fica na região logo abaixo da testa da pessoa. E essa área do cérebro ela é responsável pela tomada de decisão e execução de funções voluntárias. Então acontece que a pessoa com Down tem mais dificuldade de fazer o planejamento, a organização dos movimentos motores voluntários. E isso afeta, é claro, uma movimentação complexa como é que a gente precisa para caminhar. A área do cérebro que tem uma redução de volume e que tem uma maior importância no desenvolvimento motor da pessoa com Down é o cerebelo. Então, em geral, eles têm uma redução em vários aspectos do desenvolvimento dessa parte do sistema nervoso central. E a hipotonia, por exemplo, a flacidez muscular da pessoa com Down, ela tem uma relação muito importante com a hipoplasia do verme cerebelar, que é uma parte central do cerebelo que é responsável pelo tônus muscular. Então eles têm uma flacidez muscular que tem a ver com uma perda de volume numa área do cérebro. Então aqueles que tiverem uma maior perda de volume provavelmente vão ter uma maior perda de função dessa área e com isso tem uma hipotonia mais evidente, mais grave. As outras áreas do cerebelo, elas são responsáveis pela coordenação motora, são responsáveis pela automatização de movimentos. Então, quando a gente caminha, ou quando a maioria das pessoas caminha, não precisa pensar muito para caminhar, é como se aqueles atos motores se tornassem automáticos com o passar do tempo. E quem faz esse processo de automatização do movimento é o cerebelo. Então, se ele está comprometido em volume, isso quer dizer que também, em geral, vai estar comprometido em função. É mais difícil para uma pessoa com Down automatizar os movimentos necessários para caminhar. O segundo motivo é uma redução da produção de neurotransmissores no cérebro. Então, a pessoa com Down já se viu que ela tem alterações na produção de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são bem importantes para o aprendizado motor, para que a criança possa armazenar aquela informação motora que foi ensinada para ela e possa reproduzir essa informação mais tarde. Então, como isso afeta a capacidade da criança de aprender movimentos novos e fixar esses movimentos para avançar em movimentos mais complexos, o processo do desenvolvimento do caminhar na pessoa com Down acaba ficando mais lento. Então eles conseguem caminhar, mas em geral esse caminhar leva muito mais tempo do que nas pessoas que não têm Down. E o terceiro fator
é um fator genético. Então, aquela região, né, do cromossomo 21 que está a mais, em geral influencia o funcionamento de alguns genes específicos. Entre eles, por exemplo, está o gene DSCAM. Esse gene está relacionado com a formação do eixo sensório-motor, ou seja, do sistema nervoso que envolve a capacidade da pessoa perceber os estímulos e reagir fisicamente a esses estímulos. Então aí a pessoa com Down acaba tendo problemas genéticos que afetam a formação dos sistemas relacionados ao caminhar, problemas de estruturas necessárias para o caminhar, tanto ortopédicas quanto neurológicas, e alterações na produção de neurotransmissores que dificultam o aprendizado das funções motoras. E a combinação de todos esses fatores faz com que o processo de caminhar se torne mais lento, mais difícil. E para vocês terem uma ideia do quão complicado ou do quão lento esse processo pode ser, na maioria das pessoas da população geral, o caminhar é uma habilidade que a gente adquire por volta dos 12 meses aos 15 meses de vida. Então, o nenê com de 1 ano a 1 ano e 3, em geral, começa a caminhar sozinho, sem se agarrar em nada. A criança com Down, em geral, tem um atraso de 1 a 2 anos nesse processo. Então, muitas das pessoas com Down vão começar a caminhar sem apoio, vão começar a caminhar sozinhas por volta dos 3 anos de idade, entre os 3 anos e os 6 anos de idade. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, né, pessoal? Tem crianças com Down que têm um tônus melhor, né, e que conseguem sim desenvolver o caminhar muito próximo do marco motor das outras crianças, com poucos meses de diferença. Assim como tem crianças que têm um comprometimento um pouco mais grave e que vão conseguir caminhar com 8 anos de idade, 9 anos de idade. Então é preciso ter em mente que há uma pequena variação, mas em geral a gente vai ver o caminhar da pessoa com Down surgir próximo aos 3 anos de idade. Então é bastante tempo. E por que isso é importante? É importante apenas para a independência da pessoa, o fato dela caminhar? Não, pessoal. É aí onde mora a importância do desenvolvimento motor grosso das pessoas. Os outros desenvolvimentos, então o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento motor fino, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento das habilidades adaptativas, ele está intimamente ligado ao desenvolvimento motor grosso. A pessoa com Down, ao atrasar no desenvolvimento motor grosso, isso influencia a ocorrência de atrasos nas outras áreas também. Então, quanto mais rápido se consegue reabilitar uma criança com Down no aspecto motor grosso, tanto melhor será a evolução dela em outros aspectos também. Isso influenciará os outros aspectos. É claro que isso não é um fator determinante. A criança que tem síndrome de Down e que caminha mais cedo vai falar melhor ou vai ter um melhor rendimento na escola. Não é tão preto no branco assim, né, gente? A saúde mental de uma criança, ela é bastante complexa. Mas é claro que se você pode aumentar a influência positiva em algum aspecto do desenvolvimento, você vai ter melhores resultados. Por isso que é importante essa reabilitação ser precoce e essa reabilitação ser bem feita, tá? Então, e por que esse desenvolvimento motor impacta nos outros desenvolvimentos? Por exemplo, vou exemplificar para vocês em relação ao desenvolvimento intelectual. O fato da criança conseguir ficar em pé faz com que ela consiga visualizar o ambiente em que ela está com maior facilidade do que se ela estiver sentada ou deitada. Façam uma experiência, deitem vocês no chão de barriga para cima
e vejam o quanto do ambiente da sala de casa, por exemplo, vocês conseguem enxergar. Quantas coisas no ambiente vocês conseguem enxergar. Depois disso, se sentem e olhem da posição sentada para o mesmo ambiente e vejam se vocês conseguem enxergar mais coisas. E depois fiquem em pé no ambiente da sala de casa e vejam se vocês conseguem enxergar mais coisas. E vocês vão perceber que sim, ao ficar em pé, a exploração visual do ambiente é ampliada e a gente enxerga mais coisas. Ao enxergar mais coisas, a gente internaliza ou a gente assimila um número maior de informações, de cores, de formas, de texturas, ou seja, o nosso cérebro ganha informações. Ao ganhar informações, desenvolve mais. A partir do momento que a criança consegue ficar em pé sem apoio, ou seja, fica em pé com as mãos livres, ela pode usar as mãos para outras funções que não apenas para apoiar o corpo. Então aí a criança consegue, estando em pé, brincar, manusear brinquedos, manusear objetos diversos, tocar as coisas, as superfícies que estão no ambiente onde ela está. E essa exploração tátil também dá informações para o cérebro da criança, fazendo com que haja um registro visual e um registro tátil. Isso aumenta a memória da criança e aumenta o aprendizado dela sobre as coisas que estão no seu convívio, no seu dia a dia. E por último, gente, a partir do momento que a criança começa a caminhar, ela passa a não ter mais muitos limites em relação ao que ela consegue explorar do ambiente. Então, se antes ela só conseguia brincar ou manusear algum objeto que estava próximo a ela e que ela conseguisse alcançar, uma vez que ela consegue caminhar e que ela olhe para um objeto no ambiente que esteja distante dela, mas que para ela pareça interessante, pareça curioso para que ela possa explorar, ela consegue ir até o objeto, pegá-lo, manuseá-lo e explorá-lo. Esse comportamento exploratório inicial dos bebês, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento da inteligência no ser humano. E é por isso que o desenvolvimento motor, um dos motivos do porquê o desenvolvimento motor da criança com Down é tão importante. Ele influencia o desenvolvimento da inteligência. Tá? Então é preciso que a reabilitação da criança com Down, do caminhar em específico da criança com Down, seja feita com bastante intensidade para que este caminhar ocorra o quanto antes. Então é fácil a gente perceber por que uma criança sem Down acaba muitas vezes tendo um desempenho escolar maior do que a pessoa com Down. É claro, existem outros fatores, em outros vídeos nós vamos conversar sobre eles, mas o simples desenvolver do caminhar já é um fator importante. Enquanto as outras crianças caminham com 1 ano de vida, a criança com Down vai caminhar com 3. Ela perde 2 anos de comportamento exploratório numa fase onde o cérebro está assimilando muita informação e com muita velocidade. E essa perda acaba repercutindo ao longo da vida daquela pessoa. Então, pessoal, assim, caso vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado desse vídeo, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês conhecem e que vocês, ou por exemplo, pais de crianças com síndrome de Down que vocês conheçam, para que eles tenham acesso à informação, e tenham uma melhor clareza do porquê é importante eles lutarem para que o desenvolvimento motor do seu filho aconteça. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar para vocês algumas sugestões, principalmente para vocês que são pais de crianças com síndrome de Down. No primeiro ano de vida, tentem fazer uma reabilitação com fisioterapia diária. Se possível, façam fisioterapia todos os dias. Porque o cérebro da gente tem uma habilidade chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de recuperar funções ou de ganhar novas funções. E essa capacidade do cérebro ela é influenciada pela intensidade do estímulo ou pela frequência que o estímulo acontece. Como uma criança com Down tem flacidez muscular, não tem um bom condicionamento físico, é difícil fazer sessões intensivas de fisioterapias
com eles numa fase inicial, eles não têm resistência física, eles não aguentam uma sessão longa. Então, como não dá para fazer uma sessão longa, que para eles fica muito desgastante, a gente tem que fazer uma quantidade maior de sessões. Então, se possível, façam fisioterapia todos os dias. A segunda sugestão é para você que é fisioterapeuta de uma criança com a síndrome de Down. Existem estudos demonstrando de que a presença dos pais e a participação ativa dos pais durante as sessões de terapia e de reabilitação motora da criança aumenta a resposta da criança à terapia. Então, se você tem como prática pegar a criança, levar para o ambiente de terapia, deixando os pais na sala de espera, repense essa prática. É possível que o fato de você deixá-los entrar na sessão e fazer com que eles participem ativamente dessa sessão influencie a evolução do seu paciente. Existem também outros estudos mostrando que quando os pais estimulam a criança em casa, a carga de estímulo aumenta bastante de frequência. Porque, claro, se a gente pensar hoje uma criança com Down que faça uma estimulação precoce, ela vai fazer fisioterapia 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana no primeiro ano de vida. Habitualmente é isso que ela faz. E se a gente pensar que ela vai fazer umas 40 semanas de reabilitação ao longo do ano todo, isso significa que ela vai ter umas 80 sessões de terapia a 120 sessões de terapia em geral. Cada sessão de fisioterapia que a gente observa, ela normalmente tem meia hora. Então, a gente está falando, se ela fizer somente a fisioterapia sem se exercitar em casa com a ajuda dos pais, ela vai ter 40 a 60 horas de reabilitação no primeiro ano de vida. Se os pais forem capacitados pelo fisioterapeuta a realizar alguns exercícios mais simples em casa que contribuem para o plano de tratamento, a gente multiplica esse número de horas que a criança está sob terapia. E aí, com isso, o ganho, obviamente, vai ser mais alto. Então, você que é fisioterapeuta de uma criança com síndrome de Down, se possível, pense, na possibilidade de trazer os pais para dentro da sala de terapia e ensine eles tudo aquilo que possa ser realizado em casa, tudo aquilo que eles possam fazer, que não exija um conhecimento técnico como aquele que você tem. A outra coisa, para pais também, é que quanto mais atividade física o seu filho tiver no primeiro ano de vida, isso também influencia positivamente essa aquisição da marcha. Uma das atividades físicas que as crianças com Down conseguem fazer é a natação. Então, se na sua cidade existe alguma academia de natação, pense seriamente em levar o seu nenê a fazer natação desde pequenininho. É claro que a professora de natação, o educador físico da academia, vai estar avaliando também o seu filho e vai ver se ele tem condições de começar exercícios na água, sim ou não, mas assim que possível iniciem. A natação ajuda muito no desenvolvimento da coordenação motora e no ganho de força muscular e de tônus muscular da criança com Down, ajudando no processo do caminhar. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês permaneçam bem. Tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.